quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler dos versículos 11 ao versículo 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o teu nome, porque tu és tão poderoso para salvar, que o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos elegeu. O Senhor é tão poderoso que o Senhor nos trouxe aqui essa noite para te adorar, para ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, ao coração do teu povo. Leva os pensamentos, as emoções cativos ao teu agir, ao teu falar. Tira toda a desatenção, repreende toda a tentativa do inimigo de tirar a atenção da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e faz em nossos corações aquilo que tu queres, no poder do teu Santo Espírito, e em nome de Jesus. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5, do 11 ao 17. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Vamos ler juntos o final do versículo? Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Todos juntos, o 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Irmãos, tem uma história muito antiga de um menino que estava na igreja na hora do culto, e o menino não conseguia parar sentado, ele queria ficar em pé o tempo inteiro. Acabou o louvor, começou a palavra e o menino queria ficar em pé. E a mãe insistentemente falando: menino, senta. Não é hora mais de ficar em pé, senta. E a mãe foi insistindo ali, né, e com uma série de argumentos: senta, menino, e o menino insistia em ficar em pé até que ele sentou. Depois de muito ser chamado a atenção, né? Quem é mãe sabe quais são os argumentos e os artifícios, né, para o filho obedecer. Quem é pai também. O menino sentou, mas ele sentou se contorcendo no banco, sentou com raiva. E quando a mãe sentou do lado dele, ele virou para a mãe e falou bem baixinho: externamente eu estou sentado, mas na minha mente, no meu coração, eu estou em pé. Ele estava dizendo assim: eu só estou sentado porque é força, mas eu não estou te obedecendo com alegria. Era isso que aquele menino estava dizendo para a mãe: eu não estou te obedecendo com prazer, eu não estou fazendo isso porque eu quero. Que menino desafiador esse menino, né, da história. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Esse menino da história, muitas vezes representa a mim e a você. Porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, na nossa vida, aquilo que a gente faz não corresponde àquilo que a gente verdadeiramente quer. Muitas vezes a gente até faz o que é certo, mas com motivações erradas. A gente até tem um comportamento externo, um comportamento ético bom,
mas não porque a gente tem prazer, não porque a gente verdadeiramente quer, não porque aquele ato, aquela atitude, aquele comportamento, aquela conduta flui de dentro do nosso coração, e há alegria em agir assim. Muitas vezes nós agimos bem, aparentemente, mas no coração, às vezes a gente peca. Quando a obediência ela não vem do coração, ela é uma obediência incompleta. No entanto, quando a gente olha para a vida de Jesus, com Jesus nunca foi assim. Jesus, ele não apenas obedeceu perfeitamente a lei de Deus, porque ele obedeceu perfeitamente, em Jesus não havia pecado, mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que Jesus não apenas obedeceu, mas ele queria obedecer. Obedecer porque tinha vontade, e não apenas desejo e vontade, mas Jesus tinha prazer em obedecer ao Pai. Olha o que Jesus diz lá em João, capítulo 4, versículo 34. Jesus lhes declarou, os discípulos estavam preocupados com Jesus, porque o dia havia se passado, e os discípulos preocupados se Jesus havia comido, se alguém tinha comprado alguma coisa, e eles vão até Jesus, e Jesus diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Que Jesus estava dizendo: olha, o meu prazer, aquilo que me motiva, é agradar ao Pai, é obedecer ao Pai, eu tenho prazer nisso. E quando a gente olha para essa realidade, meu irmão, Jesus, ele é o nosso mestre, mas não apenas mestre, Jesus é o nosso Senhor, e nós somos os seus discípulos. E se Jesus tem prazer no Pai, em obedecer o Pai, os discípulos de Jesus também precisam viver assim. Mas eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós lemos, para a gente compreender melhor por que Paulo começa dizendo assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor. A gente precisa voltar ao início do capítulo 5, porque a palavra de Deus no capítulo 5 de 2 Coríntios começa a falar a respeito de uma vida de quem está em Cristo Jesus, a respeito da esperança de quem está em Jesus tem, a respeito da esperança das pessoas que vivem em aliança com Deus. Olha o que Paulo começa a dizer: pois sabemos que se a nossa casa terrestre, versículo 1, deste tabernáculo, casa terrestre, Paulo está falando do corpo físico. Se essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, qual é a promessa? Vamos juntos? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Esperança para quem está em Cristo. E Paulo começa a falar, o texto começa a dizer que é por isso que nesse tabernáculo, nesse corpo, versículo 2, Paulo vai começar a dizer que às vezes nós gememos, passamos por adversidades, às vezes nós passamos por sofrimentos, mas há esperança para aqueles que estão em Cristo. Há esperança. É isso que o capítulo 5 começa a dizer, porque Paulo começa a descrever melhor por que há essa esperança, por que há essa fé. E Paulo começa a falar assim, olha, versículo 3, se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o corpo mortal seja absorvido pela vida. Vamos ler os 5 juntos? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, como? Dando-nos o penhor do Espírito. A esperança, em meio a essas adversidades que enfrentamos nesse corpo, nesse tabernáculo que é mortal, porque Deus nos preparou para isso. E Ele nos preparou para isso, dando-nos o Espírito Santo como garantia. Penhor é uma garantia. Ele nos deu o seu Espírito como garantia. Olha, o que eu estou te prometendo, eu vou cumprir. Outro dia, quando estávamos ali na EBD, nos jovens, estávamos falando a respeito de penhor.
Hoje a gente vê menos isso acontecer, mas pouco tempo atrás eu vi muito isso acontecer. Trabalhava na padaria, alguém chegava, pedia alguma mercadoria e falava assim, esquecia a carteira, né? Aí a compra era de R$10, a pessoa era desconhecida, o que ela dizia? Olha, vou tirar o meu relógio aqui, vou deixar o meu relógio para te garantir que eu volto. O relógio valia 30 vezes mais, 50 vezes mais. E aí, a pessoa podia ficar tranquilo, vai voltar, porque o que essa pessoa deixou é valioso, vale muito mais. O Espírito Santo, meu irmão, Deus deixou a sua própria presença, o seu próprio Espírito para habitar em nós, conosco, agindo em nós, para garantir para mim e para você, olha, a minha promessa é real. Eu te prometi, você vai ter um corpo que é imortal, um corpo incorruptível. E para que você tenha certeza, fé e esperança, eu deixo com você o meu Espírito. Fica tranquilo. Você vai passar adversidade, você pode enfrentar problemas, mas há esperança para aqueles que estão revestidos com o Espírito Santo, para aqueles que não estão nus, aquele que tem a presença de Deus na sua vida. Por isso nós podemos andar por fé. Irmão, a palavra de Deus parece às vezes, muitas vezes, continuamente fazer um raio-x da humanidade. Porque de fato, às vezes a gente geme, de fato, às vezes a gente se entristece, a gente fica angustiado. Paulo vai falando de todos esses sentimentos que vez ou outra vêm aos nossos pensamentos, vêm aos nossos corações. Mas há esperança. Há esperança. A gente lida com essas questões, mas há esperança para quem está em Cristo. Porque todas essas coisas passarão. Você pode falar qualquer problema, qualquer doença, qualquer circunstância. Uma hora ou outra, de uma forma ou de outra, passa. Acaba. Mas a promessa que foi garantida por Cristo Jesus para você é eterna. É por isso que a palavra de Deus fala assim, como comparar o sofrimento do presente com a glória que há de vir? O peso de glória é muito maior. A herança que nós temos em Deus supera e muito tudo aquilo que a gente pode enfrentar nessa vida. Mas, meu irmão, quando a gente continua lendo esse capítulo, o capítulo 5, a gente vê que essa realidade que Paulo vai trazendo da promessa de Deus, de um corpo incorruptível, de um tabernáculo eterno, não gera apenas esperança e fé, mas também é descrito por Paulo como uma motivação para viver de maneira agradável a Deus. Olha o que dizem os versículos 9 e 10 do capítulo 5. Vamos ler juntos esses versículos? É por isso que também meu irmão, há uma promessa, há uma herança eterna, há uma aliança com Deus. E Deus, quando faz uma aliança, Ele faz promessas, mas requer também um comprometimento. Deus se compromete conosco e nós nos comprometemos com Deus quando entramos numa aliança com Deus. E essa aliança envolve bênçãos. Essa aliança envolve esperança, envolve certeza, envolve fé, envolve herança eterna, incorruptível, que ladrão não pode tirar, que ferrugem não pode corroer. E Paulo ele fala, é por isso que também nós somos motivados a viver de forma agradável a Deus. Mas nessa aliança, nessa promessa, há também uma notícia, que é descrita no versículo 10. E Paulo diz, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que
cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O bem ou o mal que tiver feito no corpo. Por que nós lemos todos esses versículos antes de entrar no texto da pregação de hoje? Porque o versículo 11, ele se conecta justamente com o versículo 10. No versículo 11, Paulo diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Quando Paulo ele olha para a realidade de que um dia todos nós precisaremos comparecer diante do tribunal de Cristo, aí Paulo começa a dizer assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor. Conhecendo o temor do Senhor. Quando Paulo fala do temor, ele está se referindo justamente ao temor em relação a estar diante do tribunal de Cristo, onde as obras dele, do próprio apóstolo, mas de todos os crentes, serão julgadas e serão qualificadas por Deus, como sendo boas ou más. Meu irmão, o temor que Paulo está falando aqui, Paulo não está falando de medo. Eu estou com medo, porque eu vou estar diante do tribunal de Deus. Não é medo. O sentimento que esse texto vem falar a respeito do temor, a condição de temor, é uma condição de reverência. É algo que vem do coração, a olhar para a realidade de estar diante do tribunal de Deus e entrar numa posição, numa condição, num pensamento, num sentimento de reverência. Uma reverência que leva a refletir pessoalmente sobre a sua conduta. Para pensar. É como se Paulo, ele se visse, quando ele olha para a sua vida, ele traz essa realidade para a sua vida e ele pensa assim: um dia eu vou estar diante do tribunal de Cristo. E ao olhar para essa realidade e saber que o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o dono da vida, aquele que é o galardoador, é Ele quem vai julgar as obras e vai dizer: Paulo, as suas obras foram boas, você andou nos meus caminhos, você entregou a sua vida a mim e você viveu verdadeiramente de forma agradável a mim. Está aqui a sua herança, o seu galardão, entra, possui a herança que eu te prometi. Para pensar. Já pensou se hoje soasse um sino agora e dissesse assim: hoje vai começar o tribunal de Cristo. Cada um vai ser chamado individualmente, porque é individual. Nome por nome. Ingrid, você vai ser a primeira. E começar a se chamar: Ingrid, vamos conversar. Eu te conheço, Ingrid. Mais do que você imagina. E Deus começasse a falar e começasse a passar um filme. Eu falei a Ingrid, mas eu gostaria que você fizesse esse exercício agora. Se você ouvisse o seu nome, e Deus chamando você para entrar na presença dEle no tribunal, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, responsáveis por separar para um lado as ovelhas, Jesus diz, né? E os anjos virão e separarão as ovelhas para um lado, os bodes para os outros. E você precisasse dar conta. O que Paulo está falando aqui é como se ele vivesse dentro dessa realidade que não é uma realidade de medo, mas de temor, de reverência,
que o leva a refletir e pensar: eu estou andando nos caminhos do Senhor, eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus, eu estou cumprindo o meu ministério, eu estou cumprindo o meu chamado da maneira que Deus quer, porque o que eu quero é entrar no tribunal do Senhor e ser aprovado. Paulo começa a falar a respeito disso. Eu não sei quando você fez esse exercício, como é que você se viu? Como é que você se viu ao pensar que estaria diante do tribunal de Deus? Como é que você... Porque quando a gente está diante de algo importante, não é assim, está diante de uma entrevista profissional, e a fila começa a andar, e você começa a treinar, né? Já sei que eu vou falar. Não, eu não posso falar assim, eu tenho que falar assado, eu não posso me movimentar de tal forma, eu tenho que ir com a roupa certa, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, porque eu quero nessa entrevista ser aprovado. Mas quando você pensa em estar diante do tribunal de Deus, como é que você se viu entrando no tribunal do Senhor? Você se viu como alguém tranquilo, apesar de temeroso, reverente. Mas você se viu tranquilo: eu estou em aliança com Deus, eu tenho vivido uma vida verdadeira com o Senhor, eu sou alguém que tem o prazer em obedecer ao Senhor, eu não vivo de aparência, eu sou alguém que tem prazer em viver de forma agradável a Deus, eu sou alguém que está aliançado verdadeiramente com o Senhor, que eu sei que eu sou alguém que sabe que só Jesus é a salvação, Ele é o meu salvador pessoal. Ou você se viu como o menino da história, que obedece apenas externamente, mas que desobedece no coração? Como é que esse exercício fez você se ver? O texto diz, no versículo 11, que nós somos plenamente conhecidos por Deus. Deus conhece as realidades do nosso coração, as aparências, o comportamento externo, a estética do nosso comportamento, pode até iludir a nós mesmos, até iludir as pessoas, mas não a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. É o próprio apóstolo Paulo dizendo, inspirado por Deus, assim: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês, ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Vamos o 4 juntos? Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. O autor aos Hebreus, capítulo 4, versículos 11 a 13, diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Deus está falando, a palavra de Deus está falando aqui, a respeito daqueles que foram libertos lá do Egito, foram tirados com mão forte pelo Senhor lá do Egito, para herdarem a terra que mana leite e mel, né? Mas porque não creram, porque desconfiaram da promessa no caminho, porque não creram e desconfiaram do Senhor, murmuraram, colocaram Deus à prova. Deus se vira para esse povo e diz assim: não entrarão no meu descanso. Versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão, em Hebreus, quando Hebreus começa a falar que a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é a expressão do próprio Deus. É a expressão do próprio Deus. E o que, quando Hebreus vai descrevendo, e ainda no versículo 3 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
Não há nada que passe despercebido ao olhar do Senhor. Meu irmão, nem sempre a gente considera isso que Paulo está falando, né? Nem sempre a gente olha para essa realidade que um dia se constatará na minha vida, na sua vida e na vida de todos os seres humanos. Um dia estaremos diante do tribunal de Cristo Jesus para prestar conta das nossas obras. Nem sempre a gente considera essa realidade. Paulo vai dizendo assim, olha, eu estou persuadindo vocês, para que vocês também olhem para essa realidade, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou conhecido por Deus. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe qual é a minha conduta. No versículo 12, Paulo diz, não queremos novamente nos recomendar a vocês, dizendo, olha, nós levamos Deus a sério. Não, isso já está provado. Nós não precisamos mais recomendar isso a vocês, porque nós sabemos qual é a nossa conduta. Mas para que vocês tenham o que responder àqueles que se gloriam apenas na aparência e não no coração. Nem sempre a gente considera essa realidade. Mas a realidade, a verdade das nossas vidas é que nós vivemos, nós nos movemos, nós nos relacionamos uns com os outros, nós trabalhamos, nós exercemos nosso ministério diante dos olhos do Senhor. Diante do olhar atento do Senhor. Aquele que vê não apenas as nossas ações, mas aquele que está interessado nas intenções do nosso coração. Você está fazendo isso para me glorificar? Você está fazendo isso, você está vivendo assim porque você é grato ao que eu já fiz na sua vida. Você está se envolvendo nos ministérios da igreja porque tem gratidão no seu coração. Porque você olha para o sacrifício de Cristo Jesus e você fala, não tem como retribuir a altura, eu vou dar meu máximo. Nem sempre a gente considera essa realidade, mas é diante dessa realidade que nós vivemos. Diante do Senhor não há aparências, não há máscaras, há apenas verdade. Diante do Senhor só há verdade. Eu não sei qual foi a sua resposta pessoal quando eu te perguntei como é que você se viu diante do tribunal de Cristo, de Deus. Você se viu como alguém justificado ou como alguém perdido? Mas uma pergunta é importante, se você se viu justificado, por quê? Por quê? Porque você olhou para si e falou, eu sou bom. Eu faço tanta coisa, eu trabalho tanto, eu sou tão legal. Por quê? Porque se foi por esses motivos, meu irmão, ao passar no raio-x do Senhor, no raio-x da lei de Deus, se fosse por esse motivo, estávamos todos perdidos. Não é esse o motivo, não é para essa realidade que nós precisamos olhar, para ter a certeza de que ao entrarmos no tribunal de Deus, será decretado sobre nós o veredito justificado. Eu não sei se ao pensar sobre entrar no tribunal de Deus, você se viu como alguém perdido. E talvez foi justamente pelo mesmo motivo você começou a olhar para as suas atitudes. Você começou a olhar para as suas ações. Você começou a olhar para si mesmo e você se viu, estou perdido. Não é para as nossas ações que nós precisamos olhar quando pensamos a respeito de entrar no tribunal de Deus e receber de Deus um veredito. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus. É isso que o texto que nós lemos começa a falar. Meu irmão, não há uma outra alternativa para ter certeza de entrar diante do tribunal de Deus e saber que receberá o veredito justo, aceito, digno de tomar posse da herança. É só em Jesus. Paulo começa a falar nos versículos 14 e 15 assim, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso, esse um é Jesus, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam
mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Só essa alternativa. Não há uma outra maneira de pensar a respeito de entrar do tribunal de Deus sem Cristo. Sem Cristo. É só olhando para esse amor, essa graça de Cristo Jesus que salva, é que você pode entrar, pensar a respeito de entrar no tribunal de Deus e saber, eu sei qual é a palavra que eu vou receber de Deus quando me julgar. Meu irmão, isso é algo a respeito do qual a gente não pode ter dúvidas. Tem algumas coisas que dá para ter dúvida, mas a respeito do veredito que Deus dará para mim e para você, quando eu e você estivermos diante dele para prestar contas, a respeito disso não pode ter dúvida. Nós precisamos e nós podemos ter certeza da palavra que receberemos de Deus se estivermos em Cristo. É esse amor que Paulo vai descrevendo em Efésios, capítulo 3, versículo 18 e 19, que nos garante isso. Paulo começa a dizer assim: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. É esse amor que excede o entendimento. A palavra de Deus diz assim, que talvez por um justo alguém morreria, mas Deus, Jesus, deu a sua vida por mim e por você quando éramos ainda pecadores. Isso é um amor que excede o entendimento. É dar a vida por quem não merece. É isso que Jesus fez por mim e por você. A palavra de Deus vai dizendo que é justamente esse amor sacrificial de Deus por você pessoalmente que o fez entregar o seu próprio Filho para te dar vida. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu irmão, é esse amor que Paulo começa a falar aqui, que deve nos impulsionar, nos incentivar a avançar, que deve dominar as nossas mentes, os nossos corações, as nossas ações. É diante dessa realidade, desse amor, que eu e você somos encorajados por Deus para declarar, como Paulo declara lá em Gálatas capítulo 2, versículos 20 e 21, que diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para onde você tem olhado quando você pensa a respeito de estar diante de Deus para prestar contas da sua vida? Para onde você tem olhado quando você pensa a respeito de saber qual é a palavra que você receberá de Deus quando estiver diante dele para prestar conta da sua vida? É para você mesmo? Porque para onde nós precisamos olhar, na verdade, para quem nós precisamos olhar, é para Jesus, aquele que te amou. E porque te amou, se entregou, deu a sua vida, morreu no seu lugar, para receber diante de si o juízo que estava preparado para nós, e dar a nós, a você, a vida que pertencia e pertence a Ele, porque Ele venceu a morte. A morte não pôde o deter. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, para mostrar que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai, eficaz para salvar.
eficaz para trazer vida e vida em abundância. Meu irmão, é para esse amor e essa graça que nós precisamos olhar, é esse amor e essa graça que nós precisamos colocar no centro do cenário das nossas vidas. Porque só é possível viver e desfrutar dessa verdade, dessa realidade, quando nós consideramos que nós temos sobre nós o amor e a graça de Cristo Jesus. Como? Como desfrutar dessa realidade, se conhecermos a Cristo apenas de ouvir falar? Como desfrutar dessa realidade, de saber que esse amor, esse sacrifício é eficaz, se conhecermos a Cristo apenas como admiradores? Paulo começa a falar assim, a partir do versículo 16: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Para desfrutar dessa realidade, dessas promessas, dessa certeza, dessa fé, dessa esperança, desse amor, dessa graça, não é suficiente conhecer a Cristo apenas segundo a carne. Tem muita gente que conhece Cristo apenas segundo a carne. O Jesus histórico, um grande mestre, um grande professor, um bom homem, um judeu, que viveu no primeiro século, quando o Império Romano estava lá reinando. Isso é conhecer Jesus segundo a carne. João Batista, que era primo de Jesus, ele diz assim certa vez: eu mesmo não conhecia ele. Como assim? Não conhecia Jesus? João Batista, você que é primo dele. Que João estava dizendo, eu não conhecia ele intimamente. Eu não sabia que ele era o Messias. Eu não sabia que ele era o Salvador, mas Deus, através do seu Santo Espírito, falou com João: olha, aquele sobre quem você viu pousar a pomba é o Espírito Santo, está sobre ele é o Cordeiro, ele é o meu filho. E quando Jesus passa, ao conhecer Jesus intimamente, João fala para os discípulos dele assim: atenção, eis, quando João fala eis, é atenção, presta atenção, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João não fala assim: olha lá meu primo, olha como ele é um bom mestre. Não, João fala: olha, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que veio para salvar. Sigam ele. Vocês precisam estar diante dele. Daqui a pouco os discípulos de João Batista começaram a seguir o Senhor, a Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus. E quando esse texto vem falando a respeito de conhecer, é justamente conhecer não apenas de nome, não apenas na carne, mas conhecer verdadeiramente. A ninguém conheçamos segundo a carne. Precisamos conhecer a Deus, a Jesus, intimamente, verdadeiramente. E João conclui esse texto dizendo: e assim, no versículo 17, vamos ler juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.